É uma honra muito grande poder tê-lo aqui conosco, apresentar a nossa igreja, a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor nos deu para poder estar cuidando. E eu vou pedir à igreja que fique de pé neste momento. O professor Jonas, ele vai falar também, poderá se apresentar. Ele é professor de filosofia e grego, muitos cursos de grego, de hebraico, enfim. Mas isso é apenas na nossa, digamos, nosso ministério enquanto homens. Mas o importante é o Senhor na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos por este momento de grande relevo espiritual na nossa vida, na vida da tua igreja. Muito obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor sabe o quanto temos lutado, o quanto temos enfrentado de dificuldade, mas o Senhor também tem honrado-nos, ó Pai, dando-nos sempre a vitória. E nós te agradecemos por este ano que se passou e que hoje se completa, Deus, um ano em que a tua igreja é tida como uma igreja no sentido da formalidade humana. Nós te agradecemos, a Deus, e te pedimos que o Senhor possa continuar nos abençoando, dando-nos força para prosseguir. E neste momento em que a tua palavra há de ser lida, há de ser explanada aos nossos corações, te rogamos pela vida do teu servo, o professor Jonas Napoleão. Que o Senhor possa, Deus, colocar sua mão sobre a tua vida, para que ele possa falar movido pelo teu Santo Espírito. Usa teu servo, abençoa o seu lar, sua esposa, seus familiares, e que neste momento ele possa, Deus, se permitir ser usado pelo teu Santo Espírito, e que mesmo tenha livre curso no seio da tua igreja, para falar segundo a necessidade de cada um. Ó Pai, nós te somos gratos por tudo até este momento, e te pedimos que tu fale agora ao coração da tua igreja. É no nome do Senhor Jesus que nós te oramos e te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu não sou um pregador, nem sei pregar, nunca recebi a chamada de pastor, nunca. O pessoal me chama de professor, eu sou nem estudioso da Bíblia, eu sou. Porque as pessoas dizem que eu sou meio confuso. Quer dizer, eles devem saber melhor do que eu. Eu quero fazer uma reflexão com os irmãos sobre algumas palavras da Bíblia. A palavra-chave esta noite é igreja. A Bíblia fala de igreja. Quer dizer, até a própria palavra igreja tem a sua origem no Antigo Testamento e tal, mas não é isso. Vamos trabalhar a palavra igreja num sentido muito bíblico, sem teologias, sem filosofias, sem opinião própria. Aqui não se dá opinião própria. Quem fala é a Bíblia. Está na Bíblia? Está. Não gostei? Azar meu. Não entendi? Pior ainda. A Bíblia é clara. Então, a primeira pergunta que se deve fazer é: quem é o dono da igreja?
quem é o Senhor da igreja, como ele se chama e por que é que ele se chama pelos nomes que ele tem. A gente sabe que o nome de uma pessoa pelo menos indicava no passado o que essa pessoa era. Muito bem, isso aí passou através das civilizações, depois foi se perdendo. Cada um dá o nome que quer a qualquer coisa, e dá o nome que quer aos filhos, ou faz de um artista, e aí a coisa vira bagunça. A coisa vira bagunça. Nomes truncados, meu nome é truncado. Eu mesmo. Meu nome é um nome, a primeira parte dele é legal, e a segunda é péssima. Então ele ficou truncado. Alguns outros povos diriam que traria confusão. Mas como eu sou de Cristo, então fiquei livre dessa confusão. Alguns dizem que o nome traz maldições e tal, não sei. Vamos lá. Bom, primeiro, como é o nome dele? Bom, como é o nome do Senhor da igreja? Bom, o nome do Senhor dos mundos a gente sabe. O nome dele chegou até nós pelos nossos ancestrais muito antigos como brilhante. Pai brilhante. Foi a primeira vez que se falou nesse ser que era dono de tudo. Nossos ancestrais muito remotos chamavam ele de Pai brilhante, que vai dar muito mais tarde a palavra Deus Pai. Eles chamavam Pai brilhante porque eles acreditavam que se eles pensassem nesse ser, o caminho deles estava sempre iluminado, sempre andariam com segurança. Eles eram poucos nômades, então eles chamavam Pai brilhante e faziam uma oração. Jesus, quando começa a oração do Pai Nosso, ele fala, viu, Patá? Pai que brilha. Literalmente é isso. Pai que brilha, nome santo, teu reino veio. Caramba, isso aí é muito lindo. Só que a gente perde na tradução da Bíblia, porque se traduz como quer. É uma bagunça a tradução da Bíblia. Se traduz como quer. A tradução tal saiu. Aí vai lá, aí, essa aqui, não sei. Ele faz confusão, a pessoa vai fazendo confusão. A coisa é simples. Muito bem. Aí mais tarde, esse pai brilhante escolhe um povo e se revela a esse povo. Mas não é o nome dele. Ele se revela, porque depois já ela perguntou, né? Você vai fazer isso assim, assim, assim. E mais, quem é que está me enviando? Aí ele dá uma resposta que não é uma resposta. Deus não tem tempo a perder. Ele simplesmente diz a Moisés o seguinte: diz ao povo que caí e fiquei. Vai lá, diz ao povo que caí e fiquei. Caiu e ficou, então eu fui. Ele foi. Quem é que está te enviando, Moisés? Quem está me enviando caiu e ficou. O que é isso? Caiu e ficou? Quando a gente fala assim, Jeová, Javé, não é? A gente está falando, Yohé significa cair, correr, ficar. No sentido de quê? De que ele chegou para ficar. Diz ao povo que eu cheguei para ficar. Nunca mais vou abandonar esse povo. Nunca mais abandonarei vocês. E vocês são. Aí ele dá ele mesmo no meio povo, né? Meu povo ivre. Meu povo ivre, sabe o que significa? Meu povo que
passa. Meu povo que passa. Meu povo não fica parado. Meu povo é um povo que passa. Não fica estagnado. Daí desse termo livre e tal, é que vai dar Israel. Só que Israel não é um nome. Israel é um elogio. Israel é uma bênção que Deus está dando a seu povo. Ish significa um homem. Ra significa brilhante, luminoso, porque participa da luz de Deus. E El significa que tem saúde. Saúde, força. Meu elogio, são dons. O nome desse povo tem um dom. Muito bem, aí a história continua. Aí lá pelo muito tempo depois, lá na Palestina, tomada pelos romanos e tal, nasce lá uma criança. Ela é adotada. A mãe dela, a mãe dessa criança quase se dá mal, porque não tinha muito como dizer de quem era o filho e tal, daquela confusão todinha. E aí surge Jesus. Só que aí que é interessante, Jesus, como era o nome dele? Qual o nome dele? E a pessoa disse assim, Jesus, tudo bem, qual o nome dele mesmo? Era Emanuel. Como ele vai se chamar? Emanuel. Por quê? Porque ele vai fazer conosco Jesus. Jesus não é o nome dele. Jesus é o que ele fez por nós. O nome dele é Emanuel. Mas o que significa Emanuel? Emanuel significa um homem que é gerado por Deus. O único homem gerado por Deus. Os outros todos foram criados. Só ele. E o que ele veio fazer por nós? Ele veio fazer por nós Yeshua. Mas o que é Yeshua? Yeshua é uma função, é um serviço, é um trabalho. Mas ele era muito poderoso, então ele precisava de algumas transformações antes de chegar aqui, porque ele tinha muito poder. Então o que ele fez? Teve até uma leitura aqui agora durante o culto, que lá em Coríntios, está lá, né? Que ele se fez pobre, isso. Só que lá no grego não está assim não. Lá no grego está que ele rastejou. Ele desceu ao mais baixo nível de presença criacional. Rastejou. Aí diz assim, tornou-se homem e tal. Ele rastejou, está lá. A palavra lá, tá. Rastejou. Muito bem. E aí, do ano 26 até o ano 33, ele tem o seu ministério. Ele vem logo no início do seu ministério, lá no Sermão do Monte, ele bate de frente com uma multidão de rastejantes. Também ele procurou os dele. Então ele está lá, quando ele fala assim, ó, bem-aventurados pobres, né? Não falou isso não. Ele falou assim, quer ver? Felicidades rastejantes. Parece uma coisa meio chocante, né? Mas rastejante mesmo.
vai ter uma opção de palavra para pobre, mas ele não usou nenhuma. Ele usou uma palavra para aqueles que não têm classificação nenhuma, não sabem nem por que estão de pé, já devem estar mortos há muito tempo. Ele usou essa palavra. Ele usou essa palavra. No Antigo Testamento tem uma palavra correlata, né? Quando não tem, o pessoal fala assim, os pobres de Javé. Pobre de Javé é Ani. Essa palavra aqui é muito estranha, porque Ani significa ninguém. Ninguém. É claro que a raiz dessa palavra é mais estranha ainda. Significa o seio de uma mulher seco, que nunca dará leite. Nunca. Nunca. Ani. Aliás, os antigos chamavam, né? Ma'ani. Era aquela mulher que não tinha condições de alimentar nem o próprio filho. É daí que vem o oposto. Quando Israel era abençoado, ele dizia o quê? Shaddai, não é? Shaddai significa um peito de uma mulher que acabou de ter uma criança e está cheio de leite. El Shaddai, força do seio, Deus mãe. Mas isso aí é muito estranho. Isso é outra história. Vamos voltar para cá. Aí Jesus, Yeshua significa Yeshua. A gente traduz com salvação. Yesh significa Salvador. Mas a palavra, a raiz dela, tem inclusa uma palavra que significa morar bem. Morar bem. Então, um dos títulos de Jesus é aquele que conduz ao paraíso. Porque na língua antiga, Chá significa lugar de vida, lugar onde reside a vida. Abraão, quando saiu lá de Ur, ele sabia. Sai, leva para a terra onde eu vou te mostrar. Abraão tinha aprendido desde pequeno. E esse camarada que está me chamando, ele me convidou. Ele vai me levar. Chá. Os antigos chamavam de chá. Na verdade, a pronúncia mesmo, mais antiga, porque paraíso, em hebraico não tem a palavra paraíso, não existe isso. Em hebraico a palavra que eles usam é jardim. Um jardim muito cheiroso, com muitas cores, com árvores de frutos. Um jardim delicioso. Edém. A palavra jardim aqui é complicada, porque em hebraico a palavra jardim, gan, significa um local onde tem vegetação que não para de crescer nunca. Vai se espalhar, vai parar nunca. Gan Edém. Só parou por causa do pecado. A Bíblia explica as coisas de uma maneira muito direta. Muito bem. Aí, ele morre e tal. Quando ele morre, coloquei até mais palavras aqui para eu não me perder. Sotéria, é salvação, pessoal. Ele salva. A salvação é de graça mediante a fé. Se a gente fosse traduzir isso, o bem-estar é confiável porque é um sorriso. Essa é a tradução literal. Essa é a tradução literal. O bem-estar é confiável porque é um sorriso. É isso que está na Bíblia. A salvação pela fé. Não tem nada disso lá.
O que está escrito lá é assim. É confiável. A palavra fé, não existe a palavra fé na Bíblia, a palavra lá é confiável. É algo que merece confiança, pode ser provado, pode ser experimentado. Aí tem a palavra fé, aí tem a palavra salvação, que a gente usa. A palavra salvação significa bem-estar, estar de bem com a vida, de bem com a vida. É isso que significa. Foi isso que ele veio trazer. Estar de bem com a vida. Mediante o sorriso, a palavra graça, caris, significa sorriso. Quando Paulo lá fala dos dons espirituais, não tem o dom de cura. Está lá, né? Como é que é o dom de cura? Eu não tenho dom de cura. Outro dia eu estava irritado, conversando com minha esposa. Eu não tenho dom de cura, eu não tenho nada. O que eu queria abençoar as pessoas, eu queria fazer alguma coisa mais. Aí, minha mulher é muito gosta disso. A gente tem com Deus, permite. Então, ela resolve praticamente tudo. Mas eu estava pensando assim, dom de cura, que coisa maravilhosa, como é que é? Está lá. Dom de cura. Como o Steve falou, alguns têm dom de cura. Como é que é isso? Lá está escrito assim, ó. A uns, sorriso que cura. Bastava sorrir do doente e ele ficava curado. Está lá. Cara, que é amor. Sorriso de cura. Olhou, sorriu. Acabou. Igreja muito poderosa, muito grandiosa. Muito. Nós voltaremos a ser essa igreja à medida em que formos perseguidos, à medida em que as coisas ficarem ruins. Por quê? Porque está na Bíblia. Vamos chegar lá, aqui. Muito bem. Agora vamos à palavra igreja. Não fui perdido aqui. Palavra igreja. Quando ele diz assim para Pedro, Pedro, sobre esta pedra, tem um problema aí. Os católicos estão errados e os protestantes estão errados na exegese. Todos dois. Por quê? Cristo, a pedra que você refere ali, é como se fosse uma pedra gigantesca, onde cabem pessoas dentro. Pedro, Kefa, não significa pedra, significa um buraco no meio da pedra. Então Cristo é a pedra, Pedro é o buraco, dentro desse buraco será guardada a igreja. Essa é a missão apostólica, essa é a missão de todos nós. É a missão do pastor Joaquim, é a missão do pastor. Na montanha que estou profetizando, a montanha que é Cristo, no buraco que é o pastor, ficarão protegidos dos fiéis. Esse é o sentido. Justamente a palavra apóstolo, que a gente traduz por enviado, né? É alguém que é enviado, mas não é bem isso. Apóstolo era um tipo de navio que as pessoas alugavam quando tinham que levar uma encomenda muito preciosa. E o aluguel desse navio era muito caro. Por quê? Porque se a encomenda não chegasse, foi porque o navio afundou e o capitão morreu defendendo a encomenda. Daí vem a palavra apóstolo.
defensor da igreja, aquele que defende a igreja. Mas por que essas palavras são fortes? Porque quando começou a igreja, ela começou em terreno minado. De um lado a gente tinha os judeus, e do outro lado os outros povos e tal. A igreja surge do ano 34 até mais ou menos 48, houve um evangelismo muito bom em Jerusalém, muito bom. Maria Madalena, José de Arimateia, Ana, Nicodemos, eram os evangelistas da época. E eles causavam um problema terrível na igreja. Por quê? Porque eles pregavam a tempo e fora de tempo. E o Sinédrio já estava começando a se voltar contra eles. O Sinédrio estava começando a se aborrecer. Peraí, que é isso? Aí eles diziam: não, nós somos igreja. Nós somos igreja, não somos templo. Naos, templo, se refere à parte física. Tem valor? Tem. Quando chove ninguém se molha. Mas o importante é eclésia. Eclésia significa, na origem da palavra, separar, quebrando. É uma coisa que você separa quebrando. Não quer soltar não? Então vou quebrar. Minha parte vem. A parte que não for minha, fica. Eclésia. Essa palavra igreja não é uma palavra fácil não. Não é uma palavra bonita não. Na sua origem, indicava um grupo de pessoas que estava batendo de frente com o Império Romano. Aí traduzir ek é para fora. Eclésia seria o verbo separar. Separar quebrando. Tanto é que o arrebatamento, nós sofreremos um arrebatamento. O termo certo é sofreremos. Por quê? É porque a palavra arrebatamento na Bíblia é bem arrebatamento. A palavra tem um sentido assim de retirar, com violência. É como se estivesse retirando alguém de algum lugar onde a pessoa não quer sair. Não, estou bem aqui, obrigado pelo convite e tal. Mas vai. A igreja será retirada com violência. Também é uma coisa que o pessoal... O que é isso? Porque a igreja vai ser retirada com violência, porque quando for a época de arrebatamento, ela não vai querer ir. E ponto final. Vai estar muito bem obrigada. Então, parousia. Na verdade, parousia não é nem arrebatamento. Parousia é um aviso. Significa estou ao lado, hein? Estou ao lado. Parousia. Estou, eu estou do teu lado, hein? Eu estou do teu lado. Eu vou te puxar. Eu estou do teu lado. De repente vai desaparecer. É claro. Novas denominações teológicas que discutem isso, não acreditam. Não acreditam. Não tem problema nenhum. Está na Bíblia. Bom, os judaizantes era outro problema. Porque os judaizantes eram legalistas e a igreja estava muito ligada aos judeus, então já havia problemas. Problemas de ordem material e até problemas de ordem teológica. Porque os de ordem teológica continuam até hoje. Nós dizemos assim, somos salvos gratuitamente, mas ainda há em algumas igrejas aquele sintoma de judaizante, de que eu tenho que fazer 50%, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não vou fazer parte nenhuma, não sei nem o que eu vou fazer. Se Deus for esperar que eu faça a minha parte para ser salvo, eu não vou ser salvo nunca. Eu não seria salvo nunca. Isso ele me avisou. Olha, tudo que você faz mal.
Então, vai estar descartado. Então, cabe a nós deixarmos Deus nos usar, e a salvação pertence a Ele. A certeza da nossa salvação Ele coloca em nosso coração. Mas não é só no coração, não. É no coração, no intestino e no resto, porque a palavra coração grego, cardia, significa esse órgão que bate, mas todo esse espaço do intestino. Cardia. Puro de coração é aquele que não tem podridão dentro de si. Por isso que a palavra está ligada ao intestino. Normalmente é uma palavra que em hebraico a palavra lev, que significa coração, também tem muito a ver com Adão, porque quando Deus foi criar a mulher, tirou do lado do coração, lev, aí tirou e fez a mulher, então aí ficou como a gente é. Muito bem. No ano 65, a igreja começa a ter problemas, porque ela se separa dos judaizantes, separa dos judeus. Os judeus começavam a ser mal vistos no império, e a igreja não queria se comprometer, ela tinha o seu ministério, então ela começa a se separar dos judeus. Quando ela se separa dos judeus, acontece uma coisa muito interessante, ela começa a ficar mais radical. E aí vão começar os períodos das perseguições. Então, do ano 65 até o ano 180, a igreja vai ser uma igreja de poder absurdo. Absurdo. É intratável. Não negociável. No ano 96 morre João e, tecnicamente, finda a era histórica apostólica, mas a igreja continua forte e ela vai embora. Quando é no ano 319, mas exato não interessa, eu só quero que vocês guardem que a igreja ela avança apesar do mundo. Então, a igreja começa a receber presentes do império, terras, templos, e ela começa a se paganizar. Mas ela vem lutando até os dias de hoje. Vem lutando e vem produzindo frutos. No rádio, na televisão, seja onde for, veículo de comunicação que for, a igreja produz frutos. Pode ser o pior programa de televisão, pior programa de rádio, mas sempre tem fruto. Sempre tem alguém que ouve. Eu me converti. No dia que eu me converti, quer dizer, não me converti, fui chamado. No dia que eu fui chamado, eu estava ouvindo um programa que a igreja só tinha dinheiro para pagar 5 minutos no ar. 5 minutos. Nesses 5 minutos eu ouvi e fui em direção ao seminário direto. No dia seguinte eu estava no seminário para saber o que estava acontecendo. Pelo rádio, um programa, hoje em dia, não se faz nem programa mais igual aquele. O pastor falava 5 minutos, dava o endereço e acabou o programa. Hoje em dia tem programa de 1 hora, 2 horas e tal. A igreja tem tempo, então o ministério tem que ser mais elaborado e tal. Muito bem. Quando a gente fala de igreja, vocês estão aqui, essa igreja vai crescer. Eu não tenho dom de profecia, não tenho. Eu já acertei algumas coisas, mas simplesmente por jogada histórica.
não tem muito profecia. Quando eu falo às vezes alguma coisa acontece, é porque aquilo ali é óbvio. Qualquer um sabe que aquilo vai acontecer. Qualquer um sabe. Mas as pessoas dizem, ele conseguiu. Rapaz, é só ver a história. Isso aí só podia dar nisso mesmo. Não. Então, não é. Essa igreja aqui tem tudo para crescer. Porque, primeiro, porque tem crianças. Existe um livro judaico chamado Zohar. Uma vez perguntaram ao rabino como é que Deus mantinha o mundo no seu lugar. Por que Deus mantém o mundo e não o destrói? Por causa das crianças. Toda vez que nasce uma criança, Deus resolve dar uma chance para o mundo. Então daí o costume dos povos de terem muitos filhos. Tem lógica que nós tivemos muitos filhos, nós estamos garantindo a sobrevivência do mundo. E aí, mas as pessoas se esqueceram disso. É claro, deve ser bom ter filhos, eu não tenho, mas deve ser bom ter filhos e tal, né? É bom ter filhos, pastor. Mas há uma bênção maior que vem junto com eles, que é a conservação do mundo. Deus sempre dá mais uma chance. Sempre. Nasceu uma criança, ou alguém está, alguma de vocês está grávida, está abençoando o mundo. Nasceu uma criança acabou de cantar na igreja, o mundo é abençoado. O mundo é abençoado pelas crianças. Quando elas vão crescendo, elas devem continuar sendo bênçãos quando estão orientadas pela palavra de Deus. Senão, essa bênção desaparece. Aí nós nos tornamos adultos, frios e maus. Isso é problemático. Isso é bíblico, é problemático. Muitas pessoas, quando ficam velhas, parece que viram crianças, não é? Elas adquirem uma bênção. Quando Jesus diz assim, crianças, deixem vir a mim as criancinhas. Crianças, venham a mim. Aí ele já estava profetizando um ministério. É interessante que a história da igreja é assim, a igreja surge com um grupo de pessoas assustadas. De repente, elas deixam de ser assustadas, e a primeira coisa que vai fazer com que elas não fiquem mais assustadas é que elas veem mais de 500 irmãos que já tinham ido para o outro lado, já haviam morrido, estavam de volta. Peraí, onde é que você estava? Você, o que houve? Eu não sei o que eles disseram, a Bíblia não diz o que eles disseram, só diz que alguns irmãos que já haviam partido haviam levantado. Esse sinal para a igreja é um sinal de que a igreja, mesmo que alguém vá para o outro lado, é imortal. É interessante que esse conceito de morte, a Bíblia elimina para a igreja. A palavra morte na Bíblia não tem o sentido que a gente usa. Todo mundo que morre começa a desaparecer. A palavra morte literalmente significa desaparecendo.
é um processo em que a pessoa vai desaparecendo. Então, Lázaro morreu. Aí Jesus vai lá, já começa a dizer que ele chegou tarde. Chegou tarde e tal. Se estivesse aqui antes e tal. Aí a irmã de Lázaro vai dar uma resposta ali que eu acho muito legal, muito sincera. Diz, olha, ela quis dizer o seguinte: se ele tivesse morto, até que ela acreditaria que Jesus poderia fazer alguma coisa. Por quê? Thanatos significa um processo em que a pessoa vai desaparecendo dessa dimensão. Se ele chegasse na hora, como ele tinha muito poder, dava tempo de trazê-lo de volta. Mas ela, o que ela diz para ele? Ó, necros, falou a cara dele, não precisa mais não, ele está podre. O necros é o estado definitivo, onde não há mais ligação entre este mundo e para onde a pessoa foi. Ali é ressurreição, ali é absoluta ressurreição, sem dúvida. Pode duvidar de qualquer outra ressurreição na Bíblia, aquela ali não pode, porque ali não se usa a palavra que Lázaro estava morto. Ele não estava morto, ele estava além da morte, estava além de qualquer fenômeno que pudesse trazer Jesus trouxe de volta. Então essas provas ele vai dando para que ficasse no coração da igreja e a igreja caminhasse em segurança. Por que Jesus transforma olho por olho e o dente por dente? Pode até, os rabinos dizem assim, pode até continuar olho por olho e dente por dente, não tem problema nenhum. Só que a gente vai ter que tomar sopa e usar bengala, porque seremos uma civilização de desdentados e cegos. Estamos rumando para lá. Rumando para lá. Para terminar, senão também não sei que tem isso aqui, hora e tal. Uma palavra. Lá no livro de Daniel, existe uma profecia que é para nós. No final do livro, quando ele diz assim, que os justos, né, resplandeceriam e tal, ali, ele usa a mesma palavra que é usada para caracterizar a luz do conhecimento de Deus. Daniel está dizendo assim, que aquele no qual mora a justiça, ou seja, aquele que foi justificado, o termo ali é sol, resplandecer, é uma luz. Junto com essa luz vem sempre um conhecimento de Deus. Luz e conhecimento. Quando a Bíblia diz assim, Jesus é o Logos, não tem João, o Evangelho de João, que é muito complicado. O Evangelho de João, tem algum visitante aqui essa noite? Se tem, não comece pelo Evangelho de João, não, começa pelo de Mateus. O de João é muito complicado. O Evangelho de João é para a igreja, é para quem já está firmado numa escola dominical, não é para novo convertido, é um erro. No princípio era o verbo. Que é isso? Que verbo? Que princípio? Que é isso? Muito difícil. Agora, eis a genealogia de Jesus. Está aí, entendeu?
mais pé no chão. E essa palavra logos, existe muita brincadeira com essa palavra. Os teólogos, olha, teólogo não é gente boa não. Agora também agora já tive que apelar para. Não é gente boa, não sou gente boa não. A gente às vezes gosta de enrolar. Começa enrolando, falando difícil, não é difícil não. Tem que simplificar. A palavra logos, vocês ouviram no livro, já viram na escola dominical, né? Às vezes até na escola dominical da lição. A palavra logos vem de um radical que significa abraçar. Então a tradução literal de João é assim. Literal, hein? No ponto onde começou a briga, havia um abraço. O abraço brilhou. O abraço brilhou. Mas fica difícil isso de entender, porque é um grego muito literal. Então, traduzindo para nós seria assim: ó. Quando, no momento da criação, havia um ponto de conflito, havia uma desordem, veio alguém que falava. Esse alguém que falava tinha uma luz. Esse alguém que falava, luz. Só isso. Se não entender, não tem problema nenhum. Só não pode inventar algo que não está ali, ou para dificultar. Já ouviram aquele jogo chamado Lego? Não tem? Que junta. É isso. Nós somos as peças. Jesus é quem junta. Lego, Legame. A palavra verdade também. Jesus não é o caminho. Para terminar, agora vou terminar mesmo. Quando ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o que ele disse? Olha, a palavra caminho a gente sabe o que é, tá? É difícil até de definir, mas a gente sabe que é um caminho. Tem um monte de lixo aqui, um monte de poeira aqui e tal. Aí aqui tem um lugar ali. Eu vou andar por aqui porque eu não vou tropeçar. É um caminho. Agora, verdade e vida, isso aí eu não sei o que é muito bem, não. O que é verdade? Olha, a definição filosófica não presta. Muito complicado isso. Quando Jesus diz que ele é o caminho, a palavra ali é um espaço, significa um espaço, aonde se alguém andar, nunca tropeçará. Nunca. O lugar garante a segurança de quem anda. A gente é difícil da gente entender, porque a gente anda por essa rua aí tudo esburacado. Mas é diferente. É como se fosse algo asfaltado e que quando você pisa, você sente que alguém está lhe firmando. Esse é o caminho. Quando ele diz que ele é a verdade, aí é que é o problema. Olha, eu sou um caminho onde vocês podem andar com segurança, não vão cair. Não se esqueçam de mim. A palavra verdade em grego, que se traduz por verdade, é aletheia. Essa palavra significa não esquecer. Então, quando ele diz assim, eu sou a verdade, ele está dizendo para a gente o seguinte: não esqueça de mim. Não esqueça. E quando ele usa a palavra vida, ali a palavra vida é vida, mas não é a vida assim biológica. Não é vida biológica. A palavra ali utilizada, a palavra bios, quando você estuda na escola biologia e tal, né? A palavra bios significa vida a partir de um sistema organizado. Orgânico. Muito bem. Bios. Não é isso que ele prometeu.
Ele está falando para pessoas que têm bios. Então vai prometer o que essa pessoa já tem? Olha, eu vou tirar um pouco do seu cabelo. Está igual, já não tem quase nenhum. Vou ficar careca. Não, entendeu? Tem lógica. Então ele vai dizer o quê? Olha, eu sou ele. É uma energia que existe além dos sistemas biológicos. Nós somos entidades biológicas, certo? Nós. Eu vou ter que falar um negócio aqui que eu não queria entrar nesse assunto, mas tem que dar um exemplo. Os elfos. Fica melhor de entender que as crianças tudo sabem o que é elfo. Os elfos não são biológicos. Eles são zoéticos. Existe uma categoria de seres caídos chamados Seirim. Está lá em Isaías, se não me engano, 14 ou 21. Esses seres são zoéticos. É um tipo de energia que faz a pessoa ficar presente nesse mundo e não se esgota, não termina. Só termina se a pessoa ficar muito triste ou sofrer um ferimento muito grave no corpo físico que ela tenha que abandonar. É isso que Jesus promete de início, para começar para a igreja. Para começar, ele nos promete uma vida que só pode ser cessada se houver grande tristeza. E isso não vai haver, porque ele promete. Então, já temos essa segurança, a felicidade. Em segundo lugar, essa vida, ela não pode ser tirada. Uma vez que ela é dada para sempre. E esse processo que nós já recebemos dessa vida se chama processo de glória. A palavra glória, que tem assim, a Bíblia nos diz que nós vivemos a glória de Deus. No futuro muito distante teremos, porque nós vamos de glória, Paulo diz que nós iremos caminhando de glória em, por causa dessa vida que Jesus nos deu, e não mais podemos desaparecer, não podemos mais ser esquecidos, porque nós nos lembramos dele, não seremos mais esquecidos. Então, nós caminharemos, essa palavra glória significa grau, de grau em grau. É como se fosse uma promoção. De tempos em tempos nós receberemos uma promoção, a igreja vai receber uma promoção. Olha, está na hora do Rogério ser promovido, está na hora do irmão ser promovido, e aí é de glória em glória. No Antigo Testamento, essa palavra era quando lá aquele profeta que pegou o pescoço, era todo profeta que pegou, o primeiro profeta, o sacerdote Eli, quando ele quebrou o pescoço, aí foi-se a glória, né? Foi-se a glória. Essa glória é a glória que a pessoa pode conseguir nesse mundo, com o seu trabalho, com o seu esforço. Ainda não é a que Deus quer nos dar. É essa também, mas não é a definitiva. Essa glória, pode, é a glória para nós em estado biológico. No futuro nós teremos uma glória chamada Shekinah. Esse tipo de glória, a palavra não aparece nunca na Bíblia. Nunca. É a glória definitiva. É aquela glória que vai nos fazer entrar em contato com as dimensões que estão além da porta. Além da porta, atenção, hein? Jesus não é a porta?
Ele é a porta. O que ele diz? Fiquem na porta. Batam e fiquem na porta esperando. É isso que ele diz? Não. Entra e segue, meu amigo. Não fica parado em mim, não. Passa por mim. Entra e segue. Entra. Encontrou a porta? Tudo bem? Bateu? Abre. Você entra e segue. Fica parado. Essa é a missão da igreja. Nós já entramos. Agora nos resta apenas continuar. E é interessante que o conceito de porta, o tipo de palavra que Jesus usa para dizer que ele é a porta, é uma porta que, se fechar, só o dono da porta pode abrir. Ninguém abre. Tá? Aí, lá em Apocalipse, tem as portas da Nova Jerusalém, não tem? A palavra é diferente. Na Nova Jerusalém, onde nós teremos a oportunidade de estar, o portal ela não tem porta. O que ela tem são pérolas. Essas pérolas, alguns estavam dizendo, faz a vez de porta. Não faz. A pérola significa que alguma dívida, alguma coisa grave foi encoberta. Essa é a função da pérola. A função da pérola dentro da ostra é encobrir um câncer, encobrir uma grave doença. Então as portas, olha, quando a gente for entrar, a gente vai ver, e a gente vai lembrar: meus pecados ficam na porta, eu entro, os pecados não. Essa, a missão da igreja é muito linda. Eu não sei como é que vai acontecer isso, porque a linguagem da Bíblia é uma linguagem um pouco complicada, porque as línguas, a pastor Joaquim estava dizendo que ele está querendo voltar a estudar o hebraico e tal. Irmãos, eu não estudei em grego e hebraico, não sei do seminário mesmo. E no seminário eu também não estudava, não, porque eu não tinha tempo. Eu tinha que ler os filósofos. Eu era péssimo aluno em teologia, horrível no teologia. E tanto é que a minha classificação para professor de seminário foi para professor de filosofia, nunca de teologia. Nunca entrei numa sala de aula para dar uma aula bíblica. Pelo bem do seminário, a diretora falava isso. Pelo bem do seminário. Você não sabe pregar direito. Você não sabe pregar direito. Você se veste mal. Você não tem porte em grupo. Falava isso para minha reitora. Você vai entrar na sala de aula, você vai mencionar algumas matérias de filosofia e tal aí, com o tempo ela foi me pagando os cursos, ela que pagava. A própria igreja, na hora de você fazer um curso, vai fazer, está pago, eu ia lá fazer. Passava um tempo, olha, tem um curso, vai fazer, pode ir, está pago. Eu só tinha a obrigação de apresentar depois uma classificação direitinho e tal. Então a Bíblia, irmão, não se preocupe quando achar alguma coisa na Bíblia que é difícil e tal. O Espírito Santo nos dá a compreensão espiritual. Quando vocês acharem que aquele versículo está meio enrolado, está difícil de entender, ou como o Rogério fala, às vezes o versículo tem alguma coisa que ele está querendo dizer, mas não consegue, sejam curiosos, não tenham medo não. A Bíblia é um desafio. Poxa, isso aqui, esse versículo aqui eu não estou entendendo. Tem um versículo assim, Jesus chorou, né? Ali não é chorou. Ele não chorou. Jesus entrou em pânico. Ele ficou muito ruim. É para lá
do choro. Sabe aquela condição da pessoa que, olha, daqui mais um pouco eu vou dar um tiro na cabeça. Foi assim que ele ficou. E ele tinha todo o poder, só que ele sentia porque era o amigo dele. Isso nos garante que ele cuida de nós. Só aquele versículo ali, só aquele ali. É isso aí até a próxima.